Você já ouviu falar sobre a associação do uso do Viagra, a sildenafila, como fator de proteção para o surgimento da doença de Alzheimer? No vídeo de hoje, a gente traz uma especialista no assunto, uma neurologista especializada em doenças neurodegenerativas crônicas, que vai explicar se realmente isso faz sentido. Olá pessoal, sou Samira Posse, sou urologista, falo aqui de São Paulo, atendo o público tanto masculino como feminino. Para informações vocês podem acessar um link na descrição desse vídeo e vamos lá que o conteúdo de hoje é bem interessante. A doença de Alzheimer é uma doença crônica, neurodegenerativa, irreversível e a principal causa de demência entre a população idosa. É uma doença caracterizada principalmente pela perda da memória, principalmente recente, associada aos déficits comportamentais e cognitivos. Não é novidade a associação, muitas vezes já realizada em alguns estudos, entre o uso da sildenafila como fator de proteção para o mal de Alzheimer. A sildenafila é o composto do Viagra, um dos principais medicamentos utilizados no tratamento da disfunção erétil. Foi a primeira droga lançada pela indústria na década de 90 e que tem um perfil de segurança seguro e amplamente utilizada. Trata-se de um inibidor da 5-fosfodiesterase 5, que atua aumentando a concentração de GMP cíclico e óxido nítrico a nível celular. O óxido nítrico ele faz uma vasodilatação que contribui aí para um estímulo maior da ereção. Acontece que essa enzima, a 5-fosfodiesterase 5, ela também é encontrada no cérebro, principalmente na área que gere a memória. Por isso, a associação ela é feita desde muito tempo. Um estudo recente, publicado pela Faculdade de Mount Sinai de Nova York, foi publicado em outubro de 2023, baseado na avaliação de um banco de dados com 27 mil pacientes que foram divididos em dois grandes grupos de 13.500 pacientes, divididos entre aqueles expostos ao uso de Viagra e aqueles não expostos. Foi avaliada a incidência de doença de Alzheimer no período de 2016 e 2019 nesses pacientes e foi observado uma redução do risco relativo do desenvolvimento de doença de Alzheimer naqueles pacientes expostos ao uso da sildenafila. Mas será que de fato faz sentido essa associação baseada apenas no estudo observacional? Para esclarecer essa e outras dúvidas sobre a doença de Alzheimer, eu trago agora a doutora Jaci Parmeira, uma neurologista especializada em doenças neurodegenerativas e doutora pelo Hospital das Clínicas de São Paulo, para explicar um pouco para a gente sobre isso. Olá, eu me chamo Jaci Parmeira e eu sou neurologista especialista em doenças neurodegenerativas. Eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre a doença de Alzheimer, que é a forma mais comum de demência no mundo. Estima-se que existam cerca de 50 milhões de pessoas atualmente no mundo com demência, e destas, 60% apresentam a doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é uma doença neurodegenerativa, progressiva, que ocasiona a demência, que é uma dificuldade de exercer as atividades que uma pessoa exercia antes por conta de um quadro de um declínio cognitivo. Caracteristicamente, a doença de Alzheimer acomete pessoas acima dos 65 anos, portanto, é uma doença muito mais comum em idosos. E a prevalência da demência da doença de Alzheimer vai aumentando com a idade, embora possam existir raros casos de doença de Alzheimer em pessoas com menos de 65 anos, mas são eventos raros. A doença de Alzheimer, a demência da doença de Alzheimer, se caracteriza por um acometimento progressivo, sobretudo da memória, sobretudo de uma forma de memória que nós neurologistas chamamos de memória episódica, que é relacionada a eventos que acontecem no dia a dia das pessoas. Então, progressivamente, as pessoas passam a ter dificuldade de lembrar, por exemplo, o horário em que se alimentaram, a lembrar nomes de pessoas e, progressivamente, com o maior acometimento da memória, até a lembrar de entes familiares e pessoas próximas. Além do acometimento da memória, outra característica da demência da doença de Alzheimer é o acometimento das funções visuais e espaciais. Então, as pessoas acometidas com essa doença podem apresentar algumas dificuldades de localização. Inicialmente, até podem ter dificuldades de se perder quando estavam dirigindo, e depois algumas dificuldades até de se localizar dentro do próprio domicílio. Outras alterações que podem acontecer na demência da doença de Alzheimer são o acometimento, por exemplo, da atenção, uma dificuldade de manter o foco, o que nós chamamos de disfunções executivas.
e também alterações de comportamento, como impulsividade e desinibição. Portanto, é uma doença que acomete vários campos e ocasiona várias alterações na parte neurológica e na parte comportamental. Além disso, é uma doença que acomete inicialmente a independência da pessoa para realizar algumas atividades funcionais, como, por exemplo, pagar contas em bancos, exercer suas capacidades laborais. E com a progressão da doença, acomete a capacidade da pessoa a realizar algumas atividades básicas de vida diária, como, por exemplo, tomar banho sozinha, alimentar-se sozinha, escolher as próprias vestimentas. Além dessas alterações neurológicas que eu já mencionei, podem ocorrer alterações sistêmicas, como, por exemplo, desautonomia, um pouco menos comum, e alterações gênito-urinárias. As pessoas com a demência da doença de Alzheimer podem apresentar inicialmente urgência urinária, mas com a progressão da doença, apresentar incontinência urinária. Nesse momento, em geral, nós precisamos de profissionais que auxiliem o tratamento da doença de Alzheimer, como, por exemplo, os urologistas. Então, pessoal, apesar da aplicabilidade clínica do sildenafila em relação à doença de Alzheimer não estar bem estabelecida e ser de fato algo concreto, é muito interessante essa associação, ainda demanda muitos estudos e deixa um gancho, até porque o sildenafila, a primeira forma de utilização, a sua indicação primordial foi para o tratamento da hipertensão arterial pulmonar. E viu-se que tinha um resultado sobre a disfunção erétil e hoje ela é amplamente utilizada com esse fim e também para o tratamento da hipertensão pulmonar. E por ser uma droga de fácil acesso, já sem patente pela indústria e de fácil uso com perfil de segurança já bem estabelecido, seria algo bem promissor. Obviamente que precisamos de mais estudos robustos com evidências clínicas relevantes, mas fica o vídeo aí como forma de informação. Se você achou interessante o assunto, esse vídeo vai acrescentar na vida de alguém, compartilhe essa informação, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e ficar por dentro do nosso conteúdo semanal. Um abraço e até mais!